Igreja, amém? Fala comigo, até que ele venha, eu vou queimar. Até que ele venha, eu vou clamar. Amém? Se eu sair daqui com vocês tendo essa certeza, eu já fico feliz. Até que ele venha, eu vou queimar. Até que ele venha, eu vou clamar. Amém? Eu vou pedir para colocar para mim em 1 Reis 17. A gente vai estar lendo do primeiro versículo em diante. Essa última semana eu tive a oportunidade de literalmente descansar. Estava de férias. E Deus me deu essa oportunidade, né? De sair um pouco e descansar. E aí eu falei, eu queria muito poder estar aqui passando algo que não viesse do meu coração, mas que viesse de Deus. E ontem eu também estive ministrando numa conferência de mulheres, e foi maravilhoso, porque eu entendi que nada depende de mim. E nesses dias o Lucas falou assim, essas férias vai ser ótimo. Eu falei, por quê? A ele, porque você está sem voz. E eu estava sem voz, eu falei, poxa filha, ele é claro, não tem ninguém para gritar comigo, não tem ninguém para brigar comigo. Eu falei, ops, acho que está na hora de eu ficar em Peniel mesmo. Para eu também poder ver quem eu tenho ouvido. E foram dias assim que realmente eu não consegui falar, eu estou com um problema nas cordas vocais. Foram uns 4 dias mais ou menos, né, Lucas? Que mamãe ficou em silêncio. E foi muito bom, porque quando quando a gente para um pouquinho, a gente ouve. É verdade essa. A gente ouve. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Vamos ler? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Pode passar. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Repita comigo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Até aqui. Amém. Eu prefiro as luzes acesas. Se puder, quando for ler, a gente apaga um pouquinho. Minha vista não é mais de 15 aninhos, né? Não dá para ler tudo que eu escrevi com meia luz.
Eu sei que a gente já orou, mas eu gostaria que apenas por 10 segundos você fechasse seus olhos. Pai, acende uma chama em nós. Existe um clamor, existe um grito do Senhor pela tua igreja. E que eu possa, Deus, nessa noite ser canal, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja. Que venhamos, ó Pai, ter a nossa fé acrescentada. E que possamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem a fazer. É o que eu te peço, que toda preocupação, todo cansaço, toda distração fique da porta para fora, em nome de Jesus. Que possamos estar com as nossas mentes e o nosso coração aberto para receber a tua ministração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que antes que o último e o terrível dia do Senhor venha, o Senhor levantará o espírito de Elias, e o coração dos pais se converterá aos corações dos filhos, e os filhos se converterá ao coração dos pais. Está em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Glaucia, por que você está falando isso? Porque o Senhor estabeleceu em Elias um movimento que antecede a chegada do Senhor à terra. E quando eu estava lendo esta palavra, foi muito forte o que o Deus trouxe ao meu coração. Se nós não entendermos os dias que nós estamos vivendo, nós não conseguiremos dar resposta adequada a eles. Elias foi um homem que entendeu os dias do Senhor. E Elias foi um homem que não somente conseguiu entender os dias do Senhor, ele estabeleceu um movimento. Tanto que em João, Jesus ele fala, ele vai vir. Ele vai vir. É interessante isso, né? É interessante que em Mateus capítulo 17, o próprio Jesus Cristo disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Elias entendeu o seu tempo. Amado, nós precisamos entender o que tem acontecido na igreja hoje. Nós precisamos discernir os nossos dias também. Para cada estação tem uma provisão. Você sabia disso? Para cada estação tem uma provisão. Só que se você plantar na época errada, você vai colher na época errada. Se nós não entendermos o que Deus tem a fazer na nossa igreja, na nossa vida, nós não vamos corresponder aos céus. E é interessante que quando eu li essa palavra, talvez você nunca tenha visto dessa forma, mas foi a forma que eu vi. No texto que a gente viu, Elias tinha sido levado ao ribeiro, para quê? Por uma direção de Deus. Só que a água já havia se secado. E Elias fala, e Deus fala para Elias, eu quero que você vá para uma cidadezinha, muito pequena. Ela é uma cidade simples. Você vai estar numa casa de uma mulher pobre, humilde. E é interessante que antes de Deus dar essa instrução para Elias, nós lemos que quem alimentava Elias? Os corvos. Você sabia que os corvos significa o ciclo se fechando? Corvo significa o fim de um tempo. Assim como lá em Noé, quando teve o dilúvio, antes de abrir as janelas para soltar a pomba e declarar um novo tempo do Espírito Santo de Deus sobre a terra, ele solta corvos para dizer que ali tinha se encerrado aquele ciclo. Deus estava encerrando um ciclo naquela terra. Deus estava encerrando um ciclo na terra. Tanto que depois disso nós vamos ver, não havia mais a presença do Pai. Se encerrou ali por um bom tempo. E Elias estava muito atento ao que Deus estava falando e fazendo através da vida dele. E ele fala, vá até lá. E os lugares que Deus tem me permitido passar para estar ministrando não foi diferente ontem. Para mim, assim, constatou algo que Deus tem feito nas igrejas de forma geral. Jesus, ele falou que a minha casa seria chamada casa de oração nos últimos dias. A minha casa seria chamada casa de oração no final dos tempos.
Amados, nós já estamos vivendo no final dos tempos. Deus já está despertando toda a igreja para a oração. Deus está despertando toda a igreja para que a nossa fé não morra, para que venhamos ser mais parecidos com Cristo. Há um movimento, vocês se lembram, alguns meses atrás, onde ouviu-se falar que nos Estados Unidos, alguns universitários estavam clamando dia e noite sem cessar? E eu lembro claramente que eu fiquei tão impactada com aquilo, que eu entrei na reportagem, eu procurei saber. A gente tem amigos missionários lá, nós ligamos para saber sobre o movimento. Eles falaram, nós fomos lá, ele é real, é um movimento de quebrantamento, é um movimento de busca. E eu perguntei, mas o que gerou esse movimento? Aquele jovem universitário respondeu da seguinte forma: ardia no nosso coração uma fome e sede de ver o mover de Deus sobre a terra. Olha, eu nunca vou esquecer disso. A gente canta, Senhor, até que Ele venha eu vou clamar. Fere o meu coração com uma ferida de fome e sede por Ti. Se o nosso coração de fato for ferido com uma fome e sede por Deus, nós já estaríamos hoje vivendo esse avivamento. Nós precisamos entender o que cantamos. Nós precisamos entender aquilo pelo qual nós oramos. E quando Elias vai ter com essa mulher, nessa casa simples, o caos estava instalado. Havia um problema ali muito sério. Elias vai até aquela mulher e lhe pede, dai-me um copo de água. Elias não estava pedindo, gente, uma coisa qualquer. Lembra? Havia seca na época, porque os rios haviam secado. Um copo de água não é como alguém chegar hoje na tua casa e pedir água e você dá. Não tinha, mas mesmo assim, ela de prontidão, ela foi pegar. Mas então, Elias pede, dai-me também algo para comer. Naquela mesma hora, aquela mulher recuou. Se você soubesse que o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho, para que eu venha comer e esperar a morte, porque eu não tenho mais nada na minha botija e eu não tenho mais nada de azeite. Quando eu li essa palavra, eu comecei a chorar muito, porque Deus estava falando assim, aquela mulher, ela tinha uma medida em Deus para dar, era água. Só que Deus estava pedindo para ela uma medida maior, a comida. E aquilo me chamou tanta atenção, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar para mim? Aquela mulher, ela tinha uma medida de fé. Aquela mulher tinha uma medida de busca, ela tem uma medida de oração, ela tem uma medida com o Senhor. Até aqui eu consigo, Senhor, mas mais além eu não consigo ir. Ei, igreja, Deus hoje está pedindo para mim e para você uma nova medida de fé. Amém? Eu vou repetir, Deus está pedindo hoje para mim e para você uma nova medida de fé. Amados, não falta instrução não. Não tem faltado instrução para o povo de Deus não. O que está faltando é fé. Não falta instrução, falta fé. Gláucia, mas é algo tão simples. Sim, é algo muito simples, mas tem faltado em nossas vidas. Fé. Aquela fé que move montanhas. Gente, a importância da fé não diz respeito somente quando a gente se converte, não. Você não precisa de fé somente no ato da sua conversão, não. De quando você aceita o Senhor como seu único e eterno Salvador. Assim como diz em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Só que você não entra no reino apenas pela fé. Você só permanece nele usando dela. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você ainda tem fé? Responda para você mesmo, a medida da ministração. Eu ainda tenho fé? Você e eu, nós deveríamos crescer no reino de Deus. De fé em fé.
como está em Romanos. Só que eu tenho lhe perguntado hoje, nós temos crescido à medida da nossa fé? Hoje, igreja, o Senhor me pede e te pede uma medida de fé. Só que fé não é otimismo não, tá? Otimismo, você crê mere simplesmente naquilo que você quer crer. Fé não é isso. Fé se baseia no que a palavra de Deus fala. Isso é fé. E é justamente por a gente saber que a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus, que nós deveríamos estar todos os dias lendo, buscando cada dia mais a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, se eu e você não gastamos um tempo com Deus, se eu e você não temos o nosso devocional, o nosso secreto, a nossa busca, se a gente não ora, se a gente não lê, nós vamos gerar que convicção em nossos corações? Na maioria das vezes o crente não tem mais fé, tem apenas otimismo. Porque ele não está cheio ainda da palavra de Deus. E isso é muito sério. A gente precisa entender que a gente não pode parar de orar até que Ele venha, amém? Repita comigo, até que Ele venha. Eu vou orar. Até que Ele venha, eu vou clamar. Amém? Até que Ele venha. A pior coisa que existe é quando você não vê o resultado das suas ações. Glaucia, do que você está falando? Você planta no dia certo, você planta na terra certa, você planta a semente certa e você não vê resultado. Talvez isso esteja acontecendo hoje com você, porque está acontecendo comigo. Eu plantei na terra certa, eu plantei a semente certa, mas eu não vi resultado. O grande problema não é não ver o resultado, é que pela gente não ver o resultado, a gente vai esmorecendo, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de buscar como a gente fazia antes. E isso acontece, pode acontecer com todos nós. E aos poucos a gente vai perdendo a fé. E se você perder a fé, você começa a agir pela força do teu braço. Você começa a querer resolver teu problema familiar, emocional, financeiro, do seu jeito, da sua forma, sem nenhuma orientação de Deus. Mas deixa eu lhe falar algo. Aqui, no natural, nada se resolve se primeiro não se romper no sobrenatural. A gente precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Bota para mim, por favor, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a gente vai ler do versículo 1 em diante. É um texto muito conhecido. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto.
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uau! Amados, por que aquele juiz resolveu dar o que aquela mulher pedia? Porque o juiz era bonzinho? Porque ele foi com a cara da mulher? É porque a mulher é persistente. A mulher devia ser uma mala. Ela devia ser muito chata. O juiz falou, não aguento mais. É melhor fazer logo o que essa mulher quer, para que eu não ouça mais, para que ela não bata mais a minha porta. E Deus, Ele vem e fala para mim e para você, acaso Deus, que é um juiz justo sobre a tua vida, não lhe dará o que te pedes? Tendo um juiz injusto, ouvindo a causa daquela mulher só porque ela persistiu dia e noite. E ele termina, será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Sabe o que acontece com a gente? A gente não vê o resultado das nossas orações, então a gente esmorece. A gente começa a se cansar, a gente começa a não orar mais, a gente começa a não mais bater na porta. É isso que acontece, a gente vai desanimando, porque a gente não vê o resultado. E quando você começa a desanimar, quando você começa a esmorecer, Deus, Ele está te alertando, volte a insistir, volte a bater, porque eu não desisti de você. Quem desiste somos nós, não Ele. Nós desistimos, nós cansamos, Ele não. Ele não se cansa. A gente precisa, como igreja, aprender a permanecer. A nossa dificuldade está em permanecer. É interessante que o evangelho, que muitas das vezes se propagou, é só evangelho de conquista, né? Venha para cá, você vai ser mais do que vitorioso. Venha para cá, você nasceu para vencer. Uau! Uau! Deixa eu falar algo para você. A gente precisa aprender que nem sempre a fé que Jesus nos ensina, ela ganha, tá bom? Nós precisamos aprender a entrar no lugar de maturidade de fé. E isso é doloroso, mas se a tua vida não tiver dificuldade, se a tua vida não tiver sofrimento, ela não tem nada a ver com a vida de Cristo. Tem alguma coisa errada. Faz parte. Glaucia, mas por que eu preciso? Por que eu passo por tantas dificuldades? Para que a sua fé seja provada. Como é que é aquele louvor? Toda vez que a minha fé... Será que eu sou muito antiga, se eu sei? Tu me dás as chances de... Gente, que fé é essa? As montanhas e vales. Oh Deus, para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Elas não são, Kelly. E não vão nos impedir de caminhar, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai fazer um sobre essa paz, morrendo em fé, minha vida se
Se você está com falta de fé, faça como os discípulos fizeram. Jesus, ajude-me na minha falta de fé. Seja humilde. Peça a Ele. Eu não sei você, mas eu precisei pedir diante do meu problema. Jesus, me ajude na minha falta de fé. Nós não podemos ser orgulhosos. Deus, Ele detesta o orgulho. Se você não consegue ver com os olhos espirituais o que Ele tem para você, peça ajuda. Peça ajuda. Amados, Deus não quer apenas que a gente fique no átrio, no lugar de pedir socorro. Ele quer que você vá ao santo lugar. Ele quer que ali você se derrame na presença dEle, para que você chegue no santo dos santos e ali Ele te mostre quem Ele é. É uma caminhada. Será que as decepções que você está tendo te endureceu ao invés de ter te amadurecido? Será que as decepções te frustrou ao invés de ter te trazido esperança? Será que ainda não entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito? O que falta para a gente entender isso? O nosso Deus é maior do que tudo. O nosso Deus continua curando câncer. O nosso Deus continua salvando, libertando, curando. O meu Deus não mudou. É a nossa fé que esmoreceu. O meu Deus, Ele continua salvando famílias. O meu Deus, Ele continua quebrando todo jugo. O problema é que eu não creio mais. Eu me acostumei a ser crente. Eu me visto como crente. Eu falo como crente. Mas eu não tenho a fé que um crente tem que ter. Será que quando Ele vier, Ele ainda encontrará fé na terra? Será que quando Ele vier, vai encontrar fé em mim, em você? Amados, Deus quer que você tenha uma busca diária. Glaucia, mas isso é tão óbvio. Não, não é. Isso tem sido negligenciado pela maioria de nós nos dias de hoje. Coloca para mim Jeremias capítulo 2, versículo 13, por favor. Eu digo a vocês, Ele lhes fará... Não, perdão, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Achei que já tinha colocado. Dois 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Amados, quando essa palavra veio ao profeta Jeremias, naquela época não existia água encanada. O povo que precisasse pegar água precisava ir até a fonte, até os mananciais. Só que, com o tempo, eles criaram cisternas para ter água de chuva. Ali eles retinham a água da chuva e poupava trabalho de ir até o manancial, até a fonte. E o profeta, ele faz uma comparação com a nossa vida espiritual. Aquele que bebe da fonte de água viva sempre vai ter água, mas aquele que bebe de cisternas, um dia a água vai acabar. Muitos de nós estamos achando que é possível driblar o princípio da busca diária. Deixa eu te falar, não é possível não. Nós estamos querendo driblar o que Deus estabeleceu para que o buscássemos todos os dias. Estamos querendo encher o nosso reservatório vindo apenas uma vez no culto semanal. A gente não ora em casa, a gente não lê, a gente não
se alimenta da palavra, a gente não busca, não clama, mas a gente quer encher o nosso reservatório vindo uma vez na semana. Deixa eu falar uma coisa. A sua vinda aqui somente hoje não é suficiente para manter você abastecido. A sua vinda hoje aqui, ela não é suficiente para manter você abastecido. Fala para a pessoa que está do seu lado: ninguém sobrevive de estoques na sua vida espiritual. Uau! Gente, não tem crente camelo não. Sabia disso? Não existe crente camelo não. Aquele crente que vai para o deserto enfrentar o dia mau somente com o reservatório que está dentro dele. O que você está passando hoje no deserto, a água está vindo do reservatório ou da fonte? Erramos em não buscar uma renovação diária com Deus. Nós temos muito desejo de cavar para a gente mesmo cisternas, porque é mais cômodo. Mas assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Deus tem uma cota para liberar de unção para mim e para você, lá na fonte, todas as vezes que você for até ela. O que experimentamos dele hoje não elimina a necessidade de buscá-lo amanhã. Eu vou repetir: o que experimentamos de Deus hoje não elimina a necessidade de você buscá-lo amanhã. Então para de cantar até que ele venha. Deus tem sempre uma cota disponível para você, para que você volte à fonte. Amém? Nós precisamos aprender a nos posicionar com fé. E aí a gente vai voltar lá no texto. Coloca para mim, Dani, por favor, de novo. 1 Reis 17. Olha só, nós lemos aqui que o Senhor pede a ela água. Mas então o profeta fala o quê? Dai-me algo para comer. E ela fala: eu não tenho. E ele fala o que para ela? O que ele fala para ela? Não tenha medo, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Amados, Deus não queria tirar o único prato de comida daquela mulher, não. Deixa eu falar algo para você. Deus queria tirar dela o medo que ela tinha de ficar sem nada para comer. O que Deus quer tirar de nós são medos. Aquela mulher, ela podia dar ouvido ao medo, ou ela podia dar ouvido à voz profética. Nós também podemos dar ouvido ao medo no nosso dia a dia, ou nós podemos ser guiados por aquilo que o Senhor pede que façamos. É uma opção. Quando nós entendemos que pode vir o caos que for sobre a nossa vida, sobre a nossa família, se a gente se posicionar em Deus, nada nunca vai nos faltar. O problema é que a gente não está se posicionando. Quem determina a quantidade de vitórias que nós temos sobre o inimigo? Quem? Quem pode determinar sobre a sua vida a quantidade de vitórias que você tem? Sabe quem? Você mesmo. Você mesmo. Deixa eu falar algo para você aqui, para mim isso aqui é uma chave. Não é a palavra de Deus que te garante a vitória. Eu vou repetir, não é a palavra de Deus que te garante a vitória. O que nos garante a vitória é a nossa fé na palavra de Deus. Isso sim nos garante a vitória. Aquela mulher, gente, ela teve a fé na palavra que havia sido liberada. Não foi porque ela poderia ter optado pelo medo.
E não seria uma coisa plausível? Só havia aquilo para ela e o filho comerem. Quantas vezes nós optamos o medo? Porque é aquilo que nós vemos, é aquilo que dá para se apegar. Mas o fato dela ter optado pela palavra profética, ter se posicionado, ela experimentou o sobrenatural de Deus. Eu não sei você, mas eu quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não quero limitar a minha vida apenas com um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite. Porque era só o que ela tinha, mas ela preferiu ter fé na palavra que estava sendo liberada para ela. Às vezes a falta de fé na nossa vida está nos impedindo de conseguirmos grandes coisas. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não responde a sua necessidade. Desculpa te falar isso. Deus, Ele responde a sua fé. Deus não responde a sua necessidade. Ele responde a sua fé. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A forma como nós vivemos vai dizer se nós andamos por fé ou por vista. Glaucio, o que significa andar por vista? A forma de andar por vista foi inaugurada pelo Adão, lá no Éden. Sabia disso? A palavra de Deus fala o quê? Que quando ele comeu o fruto, o que aconteceu? Os olhos dele se abriram. Ué, mas como assim? Os olhos dele estavam fechados? Não, mas ele não tinha mais naquele momento uma ótica celestial. Naquele momento ele não via mais Deus como Deus, tanto que ele se viu nu e foi se cobrir. Passou um tempo, Deus já sabendo o que havia acontecido, chama Adão, onde você está? E Adão estava escondido. E aí ele falou assim, por que não me responde? E o que Adão fala? Eu tive medo. Amados, quem anda por vista tem medo. Quem anda por vista sempre vai se achar inadequado, inapropriado para aquilo que Deus quer fazer. Quem anda por vista sempre vai se achar fora da curva. Aquilo não é para mim, é para o fulano, é para o ciclano, mas para mim não. Mas aquele que anda por fé, ele consegue, mesmo diante de um caos que ele esteja vivendo, enxergar o que Deus pode fazer naquela circunstância. E a minha pergunta é, você tem andado por vista ou você tem andado por fé? Será que quando o desespero bate e a gente não sabe o que fazer diante das circunstâncias, é porque estamos andando por vista ou por fé? Às vezes a provisão está na nossa frente. Quem se lembra de Agar? No deserto com o filho, com medo, apavorada, que eles iriam morrer. Não tinha um copo d'água, não tinha um manancial, uma fonte. Ela clama ao Senhor, e o que Deus faz? Abre os olhos dela. Deus abriu a fonte, está escrito isso? Não. Deus disse que abriu os olhos dela e ela viu a fonte. Muitas das nossas provisões já estão na nossa frente, mas nós não conseguimos alcançar porque estamos vendo de forma errada. Igreja, eu não sei hoje o problema que você está passando. Eu sei o que eu passo. Eu não sei o que você passa na sua casa. Eu não sei o que você passa na sua empresa, seja como empresário, seja como funcionário. Eu não sei como você passa como esposo, como esposa, como filho.
Mas de uma coisa eu sei: se você continuar andando por vista, você vai esmorecer. Somente aquele que anda por fé consegue alcançar a vitória. Amém? A gente não pode se esquecer que existem dois reinos, amados. Existe o natural e o espiritual. O natural é aquilo que você vê. Isso aqui é mutável, imutável. Isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Isso aqui muda. A nossa vida é cíclica. Está lá em Timóteo. Isso aqui vai passar. Só que no reino espiritual as coisas são eternas. Aqui é temporal, lá não. Chama a existência por fé e peça a Deus para sobrepor o seu mundo natural com o sobrenatural dele. Em nome de Jesus, a gente precisa ter fé. Fé. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Acorda. Acorda, que ela viu que o seu olho fechou. Acorda. Fé. Fé, igreja. Vamos andar por fé. Por fé. Vamos ficar de pé. Não vai acabar. Mas vocês estão cansados, literalmente. Vamos ficar de pé. Amém. Amém. Igreja, você é o esteio da sua casa. Olha para mim. Não esmoreça. O grupo de louvor pode vir. Eles vão ficar um pouquinho em pé atrás de mim. Só uns minutos. Não deixe a coluna dobrar. Mantenha-se firme. Por que eu pedi para vocês ficarem em pé? Vocês se lembram de Josué e Caleb? Vocês se lembram que Deus havia prometido uma terra a seu povo? Aquela terra estava certa, a promessa era garantida. Aquele povo vai ver a terra, vai espiar. Quando chega lá e vê, uau, de fato é tudo que Deus falou. Ah, mas tem gigante. Ah, mas a cidade é fortificada. Ah, mas está no monte alto. Eles começam a olhar as circunstâncias. Hebreus fala que toda uma geração não entrou na terra por incredulidade. Apenas Josué e Caleb se posicionaram. Igreja, seja Josué e Caleb. E daí? Cidade é fortificada. E daí que eu não tenho dinheiro para pagar minha conta amanhã? E daí essa situação ainda não chegou na minha casa? Vamos em frente, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a promessa garantida. Quem tem que temer são eles e não nós, igreja. A palavra já foi liberada para nós. Precisamos tomar posse. A promessa sem fé, ela não adianta. Tem salvação na tua casa como na minha também. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não vejo nenhuma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu creio, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele me prometeu, então Ele vai cumprir. Xaralabachuri cantolamas. Se eu e você decidimos usar aquilo que nós temos, depois nós vamos descobrir o que Deus acrescentará àquilo que nós não temos. O que você tem hoje? Aquela mulher só tinha um punhado de farinha e de azeite. O que o louvor tem hoje? Será que o louvor tem fé o suficiente
para tocar cada instrumento, para cantar, até que Ele venha. O meu coração seja ferido por fome e sede de Ti. Será que eles têm fé suficiente que a partir deste lugar o holocausto será queimado? Será que nós temos fé o suficiente para continuar batendo? Se falta fé, faça como os discípulos: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Mas hoje eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Muitos se encontram desanimados. Muitos apenas estão levando o rótulo de crentes, mas não tem mais uma vida diária com Deus. Ezequias, quando ele foi reconstruir o templo, a casa estava fechada, mas ainda assim levava o nome Casa do Senhor. Nós, muitas das vezes, estamos fechados e mortos só com o rótulo Casa de Deus, mas Deus não habita mais nela. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até que Ele venha eu vou clamar. Até que Ele venha eu vou buscar. Até que Ele venha eu vou continuar. Não importa as circunstâncias, eu vou clamar. Xaralabax. Igreja, começa a orar. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei.